Saudações e bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente mergulha num tema assim fundamental para quem está começando a jornada no direito. A teoria tridimensional do direito, do grande Miguel Reale. É um daqueles conceitos-chave, sabe? Essencial para construir uma base sólida. Nossa ideia aqui é fazer uma análise bem detalhada, mas de um jeito simples, acessível. Vamos desvendar o que são fato, valor e norma e por que eles são tão importantes juntos. Olá, é isso mesmo. E olha, não é exagero dizer que essa teoria é um marco, né? Ela realmente mudou a forma como se pensava o direito aqui no Brasil. Antes dela, as visões eram muito limitadas, cada um olhando só para um pedacinho do todo. Reale conseguiu superar isso. Interessante. Para a gente entender bem o Reale, acho que vale a pena dar um passo atrás, né? Como que era o cenário antes dele? Quais eram essas visões dominantes que você mencionou? Claro, vamos lá. Basicamente, a gente tinha três grandes correntes assim, simplificando um pouco, claro. Tinha o justnaturalismo, que via o direito muito ligado a um ideal de justiça, a moral, a razão, né? A ideia de um direito natural superior às leis criadas pelos homens. Ah, sim, a ideia de leis universais imutáveis. Exato. Por outro lado, veio o positivismo jurídico, muito forte com Kelsen, por exemplo. Para eles, o direito era, basicamente, o sistema de normas criadas pelo Estado. Ponto. Nada de moral, nada de fatos sociais importando diretamente para a validade da norma. Direito é a lei posta e só. É uma visão bem formalista. Bem preto no branco, digamos assim. Isso. E tinha também o sociologismo jurídico. Esse já olhava para o outro lado, para o direito como um produto da sociedade, dos fatos sociais. O foco era na eficácia da norma, se ela realmente pegava na prática. Então, um focava no ideal, outro na norma escrita e o terceiro na realidade social. Parece que faltava juntar as peças, né? Precisamente. Reale percebeu justamente isso, que cada uma dessas visões, embora tivesse seu valor, era parcial. Pegava só uma dimensão do fenômeno jurídico, que é muito mais complexo. Ele foi influenciado por vários filósofos, claro, e a partir dessa crítica, ele propôs uma síntese, uma forma de integrar essas dimensões. Daí nasce a teoria tridimensional. Então, para Reale, o que é o direito, afinal? Não é só a lei que está lá no código? No mesmo. Para ele, o direito é essa coisa complexa, multifacetada. Isolar só a norma, ou só o fato social, ou só o valor de justiça, isso sempre vai levar a uma compreensão incompleta, sabe? Mutilada, ele diria. E o ponto-chave é: esses três elementos, fato, valor e norma, não estão só colocados um do lado do outro. Eles se conectam de uma forma muito profunda, numa unidade dialética, como ele chamava. Unidade dialética. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um elemento depende do outro para existir e para ser entendido. Eles estão em constante interação, se influenciando mutuamente. Não dá para entender a norma sem saber qual fato social ela regula e qual valor ela busca proteger. E por aí vai. Ok, acho que está começando a clarear. Vamos então detalhar cada um desses elementos, começando pelo fato. O que seria exatamente o fato na teoria dele? Perfeito. O fato é o ponto de partida. É o acontecimento da vida social, o evento concreto, a situação que acontece no mundo real e que tem relevância para o direito. Pode ser um evento natural, como um nascimento ou uma morte, que geram consequências jurídicas. Ou, mais comumente, são fatos sociais, um contrato que as pessoas celebram, um conflito que surge, uma nova tecnologia que muda as relações. Ah, tipo o aumento de acidentes de trânsito numa cidade? Isso seria um fato? Exatamente. Esse é um ótimo exemplo. O aumento de acidentes é um fato social, um problema concreto que a sociedade enfrenta e que o direito não pode ignorar. Sem um fato relevante, não haveria nem a necessidade de se pensar numa regra jurídica para aquela situação. Entendi. O fato é a realidade acontecendo. E o valor? Como ele entra nessa história? O que é valor no contexto do direito? O valor é a dimensão, digamos, axiológica. É a avaliação que a sociedade faz sobre aquele fato. São as nossas crenças, os nossos ideais sobre o que é justo, o que é bom, o que é desejável proteger ou o que a gente quer evitar. O valor dá sentido ao fato. Ele direciona o olhar do direito, indicando qual aspecto daquela realidade merece proteção, qual interesse deve prevalecer. Usando o exemplo dos acidentes de trânsito, qual seria o valor aí? Bom, diante do fato, aumento de acidentes,
A sociedade valoriza a vida, a integridade física das pessoas, a segurança no trânsito. Esses são os bens que a gente julga importantes e que devem ser protegidos. E é importante lembrar que os valores não são estáticos, né? Eles mudam com o tempo, com a cultura. O que era valorizado há 50 anos pode não ser hoje. Isso também explica por que o direito precisa evoluir. Faz sentido. Fato é o que acontece. Valor é como a gente julga o que acontece. E aí, finalmente, a norma. Essa é a parte mais jurídica. A lei em si. Isso. A norma é a regra jurídica, a solução que o direito cria para regular aquele fato social à luz do valor que foi considerado importante. É o resultado desse processo. A norma impõe deveres, concede direitos, estabelece sanções. Ela tenta concretizar aquele valor em relação àquele fato. É a lei de trânsito mais rígida, o limite de velocidade, a exigência do cinto de segurança. Tudo isso é norma. Seguindo o exemplo. Fato, acidentes aumentando. Plus, valor, proteger a vida e a segurança. Menos, norma, lei de trânsito mais rigorosa. Perfeito. Mas o crucial é entender que a norma isolada não faz sentido completo. Ela só se explica quando a gente olha para o fato que a originou e para o valor que a inspirou. Tirada do contexto, ela vira só um texto frio. Então, a relação não é tão simples assim, uma linha reta. Fato leva ao valor, que leva à norma. Você disse que era uma dialética. Como funciona essa dinâmica? Exatamente, não é linear. É uma interação constante, recíproca. É o que o Reale chamou de dialética da complementaridade. É um ciclo, não é verdade? Pensa assim, a norma é criada e começa a ser aplicada na sociedade. A aplicação dessa norma gera novos fatos ou modifica a percepção dos fatos existentes. Ah, tipo, a lei de trânsito nova pode diminuir os acidentes, novo fato, ou talvez as pessoas achem ela injusta ou ineficaz. Isso. E essa nova realidade, esses novos fatos e as reações a eles, podem gerar novas avaliações sociais, novos valores ganhando força. Talvez a gente passe a valorizar mais a fluidez do trânsito do que a rigidez excessiva, por exemplo. E essa mudança nos fatos e valores pode levar à necessidade de criar novas normas ou de reinterpretar as normas existentes para que elas se adaptem à nova realidade. É um processo que não para. Entendi. É um ciclo constante de ajuste entre a realidade, o que a gente acha importante e as regras que criamos. Exatamente. E a gente vê isso refletido na própria legislação. Pega o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Ele diz que, quando a lei for omissa, o juiz decide o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ora, costumes são fatos sociais consolidados, e princípios gerais carregam valores fundamentais. Verdade, a própria lei manda o juiz olhar para além da norma escrita, buscando fatos e valores para decidir. É a tridimensionalidade na prática. Perfeitamente. Mostra que o sistema jurídico brasileiro, mesmo que implicitamente às vezes, reconhece essa necessidade de integrar as três dimensões. E qual você diria que é a grande vantagem dessa teoria na prática? Por que é tão importante para quem está estudando ou vai atuar com direito? Olha, a principal vantagem é superar visões reducionistas. Evita que a gente pense que direito é só a lei no papel, ou só o que acontece na rua, ou só um ideal de justiça distante. Ele nos dá uma visão completa, integrada. Para o estudante, isso é ouro. Desenvolve o raciocínio crítico. Em vez de só decorar a lei, ele aprende a analisar um caso concreto identificando qual o fato aqui, quais valores estão em conflito ou precisam ser protegidos, qual norma se aplica e como ela se aplica nesse contexto. Evita aquela aplicação automática da lei, né? O famoso copia e cola. Exatamente. E na prática forense, para o advogado, para o promotor, para o juiz, é a mesma coisa. O juiz, ao decidir, faz esse exercício tridimensional. Ele verifica os fatos que foram provados no processo. Ele analisa os valores em jogo, especialmente os valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, e aí sim ele aplica ou interpreta a norma de forma adequada àquele caso específico. Você teria algum exemplo de uma decisão judicial importante que claramente usou essa lógica tridimensional? Ah, com certeza. Um exemplo muito marcante são as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a união estável homoafetiva, lá na ADI 4277 e na ADPF 132. O STF se deparou com um fato social.
a existência e a realidade das famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Ele considerou valores constitucionais fundamentais, como a dignidade, a igualdade, a liberdade, a busca pela felicidade. E a partir disso, ele reinterpretou as normas existentes sobre união estável, que falavam em homem e mulher, para incluir também os casais homoafetivos. Quer dizer, ele não ignorou a realidade, fato, nem os princípios mais importantes, valor, para poder dar uma nova leitura à lei, norma. Precisamente. Foi uma aplicação clara da lógica tridimensional para adaptar o direito a uma nova realidade social e a uma compreensão mais ampla dos valores constitucionais. Mostra como a teoria fundamenta a evolução do próprio direito. E na criação das leis, como essa teoria influencia o legislador? Influencia ou deveria influenciar profundamente. O processo legislativo ideal seguiria essa lógica. 1. Identifica-se um fato social relevante, um problema, uma nova demanda da sociedade. 2. A sociedade e seus representantes avaliam esse fato à luz dos valores predominantes, justiça, segurança, saúde, etc. 3. Com base nessa avaliação, elabora-se a norma jurídica para dar uma resposta àquele fato, buscando realizar aquele valor. Dá para pensar em exemplos recentes. Talvez a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? Perfeito. A LGPD, Lei nº 13.709/2018, é um ótimo exemplo. O fato, a coleta e o uso massivo de dados pessoais na era digital com riscos à privacidade. O valor, a crescente preocupação social e jurídica com a proteção da privacidade e da autodeterminação informativa. A norma, a própria LGPD, estabelecendo regras, direitos e deveres. A nossa Constituição Federal de 1988 também é um exemplo maravilhoso. Logo no artigo 1º, ela estabelece fundamentos como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso mostra a centralidade dos valores desde o início. E o artigo 5º da LINDB, que a gente já comentou, que manda interpretar a lei conforme os fins sociais e o bem comum. Mais fatos e valores na interpretação. Exatamente. A LINDB reforça essa necessidade de não ficar preso só na letra da lei. O intérprete tem que ter essa sensibilidade para os fatos e para os valores. Agora, uma teoria tão importante assim, ela é universalmente aceita? Ou existem críticas também? Ah, sim. Como toda teoria relevante no direito, ela também recebe críticas. É natural e saudável para o debate. Uma crítica comum é a dificuldade, em alguns casos muito complexos, de separar claramente o que é fato, o que é valor e o que é norma. As fronteiras podem parecer meio borradas às vezes. Entendo, a realidade às vezes é mais misturada do que a teoria consegue separar. Exato. Outra preocupação é o risco de subjetivismo. Se a gente der um peso muito grande aos valores, que podem ser interpretados de formas diferentes, isso não poderia comprometer a segurança jurídica, a previsibilidade do direito? É um ponto importante essa tensão entre justiça no caso concreto e segurança jurídica para todos. Sem dúvida. São críticas pertinentes que merecem reflexão. Mas, apesar delas, a teoria tridimensional continua sendo extremamente influente e, eu diria, indispensável para entender o direito brasileiro contemporâneo. Ela oferece um mapa muito útil. Comparando rapidamente com as outras visões que você mencionou no início, como ela se diferencia mais claramente do justnaturalismo, do positivismo e do sociologismo? Só para fixar bem. Boa ideia. Vamos lá. Em relação ao justnaturalismo, a teoria de Reale reconhece, sim, a importância do valor, da ideia de justiça. Mas ela não fica só nisso. Ela integra o valor com o fato concreto e com a norma positiva, dando uma visão mais completa e realista. Não é só um ideal abstrato. Ok, integra o valor, mas não se limita a ele. E contra o positivismo de Kelsen? Aí a diferença é gritante. O positivismo kelseniano queria purificar o direito, isolando a norma de qualquer contaminação de fato ou valor. Reale faz o oposto. Ele reintegra fato e valor como elementos essenciais e constitutivos do próprio direito, junto com a norma. Ele supera essa visão do direito como uma redoma de normas isoladas. Quebra a redoma, então. E o sociologismo? O sociologismo focava muito no fato social, na eficácia da norma.
Reale também valoriza o fato. Ele é o ponto de partida, mas ele reequilibra a equação, mostrando que o fato só ganha sentido jurídico através do valor e só se organiza através da norma. Ele não reduz o direito apenas ao fato social. Ele o vê na interação das três dimensões. Então a palavra-chave é realmente integração, né? Ele pega o que cada visão tinha de importante e junta num modelo mais completo. Perfeito. É uma síntese superadora, como se diz na filosofia. Você poderia dar mais alguns exemplos de como essa tridimensionalidade aparece em outras áreas do direito aqui no Brasil? Talvez direito civil, penal, do trabalho? Claro, ela permeia tudo. No direito civil, pensa no direito de família. O artigo 226 da Constituição fala da proteção da família. Mas hoje a gente reconhece várias formas de família, né? União estável, família monoparental. Sim, a realidade mudou muito. Exato. O direito teve que se adaptar. O fato, novas configurações familiares, e os valores, proteção do afeto, dignidade de todos os arranjos, levaram a uma reinterpretação e até criação de normas para acolher essa diversidade. No direito penal é claríssimo. Para existir um crime, a gente precisa de uma conduta humana no mundo real, fato. Essa conduta tem que estar descrita precisamente na lei penal, norma, e ela tem que ofender um bem jurídico considerado relevante pela sociedade, como a vida, a liberdade e o patrimônio. Fato, valor e norma na estrutura do crime. E no direito do trabalho, imagino que a tensão seja constante ali. Totalmente. O direito do trabalho vive dessa tensão. Você tem o fato da relação de emprego, muitas vezes desigual. Você tem valores fortíssimos como a proteção do trabalhador, a dignidade, a função social do trabalho, e você tem as normas da CLT e outras leis tentando equilibrar isso. Muitas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, são exemplos de como os juízes buscam esse equilíbrio delicado entre fato, valor e norma para fazer justiça nas relações trabalhistas. Fica claro que não é só uma teoria abstrata, ela realmente ajuda a entender como o direito funciona em diferentes áreas e como essa teoria se traduz num método de interpretação da lei. Existe um método realiano? Sim, podemos falar num método realiano, de interpretação. A ideia central é: nenhuma norma pode ser aplicada mecanicamente, como se fosse uma fórmula matemática. O intérprete, seja o juiz, o advogado, o estudante, deve sempre analisar os fatos específicos do caso concreto e considerar os valores sociais e jurídicos envolvidos naquela situação. A norma só ganha seu sentido pleno nessa análise conjunta. Voltamos à ideia do artigo 5º da Linde B. Exatamente. Interpretar a lei buscando seus fins sociais e as exigências do bem comum é aplicar o método tridimensional. É olhar para além do texto, considerando a realidade, fato, e os objetivos valorativos, valor, que aquela norma busca alcançar. E na hora de criar as leis, no processo legislativo que a gente já mencionou, essa sequência fato, valor, norma é sempre assim tão clara? Na teoria, sim, essa seria a sequência lógica. Surge um fato socialmente relevante, a sociedade o avalia positivo ou negativamente, valor, e então se elabora uma norma para responder a essa situação. Mas na prática, um processo contínuo e às vezes mais complexo, né? A própria norma, ao ser criada, pode gerar novos fatos e reavaliações. Lembra da dialética? É um ciclo. Mas a lógica fundamental de partir do fato, passar pelo valor, para chegar na norma, essa se mantém como um guia importante para o legislador. O direito está sempre mudando, acompanhando a sociedade. Como a teoria tridimensional lida com essa transformação social? Ela lida muito bem porque a mutabilidade está na sua essência. A teoria não engessa o direito. Pelo contrário, ela explica como ele muda. Os fatos sociais mudam constantemente. Novas tecnologias, novos costumes, novos problemas. Os valores sociais também evoluem. O que a gente considera justo ou importante hoje pode ser diferente do passado. Consequentemente, as normas precisam se adaptar, seja por novas leis ou por novas interpretações das leis existentes. Poderia dar um exemplo dessa adaptação? Pensa no reconhecimento do nome social para pessoas transexuais e travestis. O fato, a identidade de gênero como uma realidade social. O valor, a dignidade da pessoa humana, o direito à identidade, o respeito. Isso levou a normas, decretos, resoluções e decisões judiciais que permitem a alteração do nome e do gênero nos documentos, adaptando o direito a essa realidade e a esses valores.
É a dinâmica fato-valor-norma em ação de novo, permitindo que o direito se atualize. Exatamente. A teoria ajuda a entender e a legitimar essa evolução. E isso tem um impacto enorme na hermenêutica jurídica, que é a ciência da interpretação do direito. Olhar sempre para fato, valor e norma evita decisões formalistas, mecânicas, e busca uma aplicação do direito que seja mais justa e adequada à realidade. E no direito constitucional moderno, especialmente com o neoconstitucionalismo, essa integração é fundamental. A nossa Constituição de 88 é carregada de princípios e valores, valor, que devem guiar a interpretação e aplicação de todas as normas, sempre em face dos fatos concretos da vida. A interpretação constitucional hoje é essencialmente tridimensional. E pensando nos desafios atuais, tipo inteligência artificial ou questões ambientais complexas, a teoria ainda se aplica? Ainda relevante? E eu diria que é ainda mais relevante. Esses novos desafios são, na verdade, novos fatos complexos. A inteligência artificial fato levanta questões sobre privacidade, discriminação, responsabilidade e valores, exigindo novas normas ou adaptações. Os danos ambientais, fato, nos forçam a reafirmar o valor da proteção ambiental, como no artigo 225 da Constituição, e a criar ou fortalecer normas de proteção e responsabilização, como a Lei de Crimes Ambientais, número 9.605/98. Então a teoria oferece uma estrutura para pensar juridicamente sobre esses novos problemas também? Exatamente. Ela nos dá as ferramentas para analisar esses novos fatos, discutir quais valores estão em jogo e pensar nas normas necessárias. Ela mantém o direito conectado com os desafios do presente e do futuro. E vale dizer que essa importância é amplamente reconhecida, né? Grandes juristas brasileiros como Maria Helena Diniz, Silvio de Salvo Venosa, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, todos eles dialogam com a teoria de Reale e reconhecem sua relevância. E os tribunais superiores, como o STF e o STJ, frequentemente utilizam essa lógica tridimensional, mesmo que nem sempre de forma explícita, para fundamentar decisões em casos complexos, especialmente aqueles que envolvem direitos fundamentais, direitos de minorias. Então, para quem está nos ouvindo e quer um conselho prático final, como usar essa teoria no dia a dia, seja estudando ou atuado? Qual seria o mantra? O mantra seria: diante de qualquer situação jurídica, sempre se perguntar e buscar identificar. 1. Quais são os fatos relevantes aqui? O que realmente aconteceu? 2. Quais são os valores em jogo? O que a Constituição, as leis, a sociedade consideram importante proteger nessa situação? 3. Qual é a norma aplicável e como ela deve ser interpretada e aplicada considerando esses fatos e valores? Fazer esse exercício constantemente melhora muito a qualidade da análise, da argumentação, da petição, da decisão. Melhora a teoria e a prática. Excelente. E é importante lembrar também das contribuições práticas do próprio Reale, né? Ele não foi só um teórico. De forma alguma. Miguel Reale foi uma figura central na elaboração do Código Civil de 2002, que é um marco legislativo importantíssimo. E o Código reflete muito da sua visão tridimensional. Pega, por exemplo, o artigo 422 do Código Civil, que fala da boa-fé objetiva nos contratos. Ele exige que as partes ajam com lealdade e confiança mútua. Isso não está escrito no contrato, norma, mas é um valor fundamental que o juiz tem que analisar olhando para o comportamento concreto das partes. Fato. É Reale puro. A ética entrando no direito contratual pela via do valor e do fato? Exato. E o legado dele é imenso. Influenciou gerações de juristas, é leitura obrigatória em faculdades, tema recorrente em concursos públicos e referência na prática jurídica diária. E essa lógica tridimensional, ela se aplica até em áreas que às vezes parecem mais técnicas, como direito tributário. Sim, até lá. Pensando em imposto, existe o fato gerador, a situação concreta que faz nascer a obrigação de pagar, como ter renda. Existe a norma tributária, a lei que cria o tributo e define como ele é cobrado. E existem valores envolvidos, como a potassiedade contributiva, a justiça fiscal, a vedação ao confisco. A análise completa do fenômeno tributário também passa por fato, valor e norma. Até no direito internacional, a criação e aplicação de tratados e costumes internacionais também envolve a análise de fatos, relações entre estados, problemas globais, valores, paz, direitos humanos, cooperação
e normas, os próprios tratados e princípios. É realmente uma chave de leitura muito poderosa para o fenômeno jurídico como um todo. Comparando com o cenário internacional, existiram pensadores fora do Brasil que tiveram ideias parecidas? Sim, existiram precursores importantes que também buscaram superar visões unilaterais do direito. Podemos citar Gustav Radbruch, na Alemanha, com sua fórmula que tentava conectar direito e justiça após a Segunda Guerra, ou o Roscoe Pound, nos Estados Unidos, com a jurisprudência sociológica. Mas a grande contribuição de Reale foi a sistematização dessa integração fato-valor-norma numa teoria coesa com a dialética da complementariedade e sua aplicação profunda ao contexto brasileiro. Ele deu uma roupagem muito original e consistente a essa ideia. No fim das contas, a teoria tridimensional do direito nos oferece uma visão dinâmica que permite ao direito se adaptar às mudanças sociais, fatos e valores, sem perder a segurança e a estrutura, norma, sempre na busca por realizar a justiça. É por isso que ela continua tão essencial. Chegamos ao fim desta nossa análise aprofundada sobre a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Foi realmente uma aula fantástica. Muito obrigada pela clareza, pelas explicações, pelos exemplos. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo conversar sobre um tema tão central e, confesso, apaixonante do nosso direito. Espero que tenha sido útil e que desperte a curiosidade de quem está começando essa caminhada. Com certeza despertou. Agradecemos muito a companhia de todos que acompanharam este estudo aqui no Concurseja. Fiquem ligados, não percam nossas próximas aulas e explorações por aqui. E convidamos também a conhecerem os outros cursos e materiais que estão disponíveis lá no canal Concurseja para quem quiser aprofundar ainda mais os estudos. Um grande abraço e até a próxima!